Atos 13. Leremos do verso 1 ao verso 12. Atos 13, 1 a 12. Este ano temos trabalhado com temas mensais, estamos encerrando hoje o tema Igreja Missional e Missionária. E temos também ao longo desse ano trabalhado nos pequenos grupos, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos já para mais da metade, esperamos encerrar em dezembro. Tem sido uma caminhada bíblica muito especial para quem está frequentando os pequenos grupos da igreja. E vamos compartilhar então um pouco do que Deus tem nos falado nesse tempo de reflexão, nesses temas e neste livro, tá certo? De manhã nós pregamos sobre o testemunho da igreja missional e missionária. Se você não veio, você pode ter acesso a essa mensagem no site da igreja, ipjc.org.br. Dá uma entradinha lá e vê lá, está muito legal no YouTube, tem a mensagem. E, se tiver dúvida, liga para cá que a gente orienta. E agora vamos falar sobre o movimento da igreja missional e missionária, tá certo? Atos 13, 1 a 12. Queria convidar você a ler comigo, mesmo sentados, mas vamos ler numa só voz, bem bonito aí, para a glória de Deus. Vamos lá? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam que a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Glória a Deus, que palavra poderosa. Meus amados e queridos irmãos, os homens, os seres humanos, as pessoas, as sociedades, as instituições, são mestras em levantar monumentos, né? Se você olhar a história, muitos monumentos físicos são levantados e outros que não são físicos, mas são monumentos, quase que inabaláveis, né? Mas monumentos podem ser derrubados. Temos visto as controvérsias nos Estados Unidos de alguns monumentos relacionados à história daquele país, as suas guerras, as suas mudanças sociais, no caso lá, especialmente os monumentos ainda aos homens que guerrearam na época da Guerra do Sul e do Norte, com a questão da escravatura. E mexer com monumento também é complicado, né? Olha a confusão que está dando ali naquele lugar, né? E poderíamos pensar em muitos outros monumentos que as pessoas levantam.
claro que monumentos podem ser coisas bacanas, que são símbolos, né? Na Bíblia tem muitos monumentos, momentos onde homens de Deus levantam, né? Um levanta uma pedra, coloca lá e fala, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. São símbolos, na verdade, né? Que a gente usa para registrar coisas importantes, que marcam a vida de uma pessoa, de uma família, de uma nação inteira, ou por que não dizer, da humanidade. Mas, quando se fala de igreja e fala da questão espiritual, o grande problema é quando lidamos ou tratamos ou transformamos a igreja também no monumento. Esse tem sido um pecado muito comum ao longo da história da igreja. As igrejas, as instituições eclesiásticas, as denominações, elas vão se cristalizando de uma maneira tão terrível que se tornam monumentos que você não pode tocar, né? Se tocar, tem briga. E talvez, não somente por isso, obviamente, tantas pessoas hoje vivem desigrejadas, porque não aguentam mais viver num mausoléu, numa instituição, uma religião que virou um monumento onde se confunde Deus com a igreja, né? Esse é um problema também recorrente, né? Quando uma igreja se transforma no monumento, ela é imexível, como se fosse Deus, como se fosse até maior que Deus, né? Aqui não muda, sempre fomos assim, seremos assim, né? Então, comportamentos, práticas, costumes, culturas, que não se pode mexer, não se pode transformar e mudar. E quando acontece isso também, um outro problema é que uma igreja que se torna monumento, ela geralmente age como se fosse a única igreja certa, né? A única igreja detentora da verdade, do poder. E esse é um risco que uma igreja local pode correr, uma denominação inteira religiosa pode acontecer com elas, né? Mas quando a gente estuda as Escrituras, e especialmente quem está estudando o livro de Atos, né, tem observado que a igreja, desde o seu início, o plano de Jesus, o plano do Espírito de Deus, o plano de Deus, não foi que a igreja se tornasse um monumento, é que a igreja fosse um constante movimento. Porque muito antes de se transformar numa organização, e a gente sabe que por causa das leis de um país, a gente precisa se organizar, mas antes disso a igreja é um organismo vivo, que está em movimento. E pensando no tema missionário, que é o tema que a gente está refletindo esse mês, a gente não tem dúvida que a igreja missional e missionária, ela está decidida a não ser um monumento, mas ser um movimento. Mas que movimento é esse? Porque também nem todos os movimentos são agradáveis a Deus. A gente precisa entender isso, né? O fato de deixar de ser um monumento para se transformar num movimento em si, não é garantia de que as coisas vão bem. Então, precisamos olhar para as Escrituras e entender que movimento é esse. E esse texto é um texto que nos inspira, nos fundamenta sobre o movimento da igreja missional e missionária, o movimento da igreja de Jesus Cristo. E nós vamos aqui rapidamente tentar lembrar algumas das marcas desse movimento da igreja missional e missionária da igreja de Jesus. E eu queria então considerar com os irmãos, em primeiro lugar, que uma igreja em movimento, ela move-se exercitando os dons e ministérios. O texto começa falando sobre que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aqui cita apenas dois ministérios. O profeta, que tinha a ver com a proclamação direta, com a proclamação do evangelho, o confronto do pecado, trazer uma mensagem de Deus para o povo, e o mestre, que era aquela pessoa que tinha muito mais atenção com os detalhes, para poder aprofundar mesmo numa boa aula, numa boa conversa, num bom discipulado. São dois ministérios que sempre existiram na igreja e cremos que ainda existe hoje. Amém, meus irmãos? Porque mesmo os irmãos que são chamados de linha cessacionista, falando de dons, é bom a gente entender isso, que mesmo os irmãos de linha teológica cessacionista, eles não dizem que todos os dons cessaram, eles dizem que alguns dons extraordinários, espetaculosos cessaram. É bom a gente lembrar disso, tá bom? Então, toda a igreja de Jesus crê que o Espírito Santo, além de regenerar um pecador, concede a ele dons, habilidades, ministérios e capacidades. E a maneira como a igreja missional
serve, faz a missão, movimentando-se por meio desses dons e ministérios que Deus mesmo entregou à igreja. Lembra de 1 Coríntios 12, 13 e 14, que fala muito sobre isso, e lá fala que a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de realizações, e lá compara a igreja e os dons, os membros e os dons, a um corpo formado por muitos membros. E, irmãos, um corpo, ele saudável, ele está em movimento, né? Todos os irmãos aí que têm preguiça de exercitar, estão pagando o preço aí da saúde horrível, de uma obesidade mórbida, é uma coisa complicada. Isso vale fisicamente e isso vale também espiritualmente. Corpo saudável, igreja espiritual saudável, seus membros estão em movimento, estão trabalhando, eles não estão parados. Você fica, por exemplo, com a perna cruzada 2 horas, como o Rubens está ali, vai dar um negócio esquisito ali, porque está parado demais. Começa a circulação parar, depois dos 50, então, né, Rubens, a gente fala, né? Além dos óculos, também, a circulação fica um pouco mais complicada, né? E tudo vai complicando. Por quê? A gente precisa de movimento. Irmãos, nós cremos e buscamos e clamamos para que Deus continue mostrando a você seus dons. Mas, especialmente na questão da obra missional e missionária, é muito legal a gente observar que aqui não diz que é levantado alguém com dom de missionário. Diz? Não. Quem é que estava orando e jejuando? Profetas e mestres. E Deus levanta para ir fazer missões além da fronteira de Antioquia, profetas e mestres. Isso é maravilhoso, porque isso quebra um paradigma muito comum, onde as pessoas dizem, não, eu não vou fazer missões porque eu não tenho o dom de missionário. Eu não tenho o dom de evangelista. Querido, faça missões com os dons que Deus te deu. Se você é mestre, faça missões com dons de mestre. Se você é bom de serviço, faça missões com dom de serviço. Se você é hospitaleiro, faça missão com dom de hospitalidade. Se você é daquelas pessoas que, além de dar dízimo, gosta de contribuir com extrema generosidade, faça missões com os dons que Deus te deu de repartir, de contribuir, com dom de ajuda, com tantos outros dons que Deus tem nos dado. E todos os dons em atividade, as pessoas exercitando suas habilidades, capacidades, então estão fazendo missões, estão fazendo com que a igreja seja uma igreja missional e missionária. Então a igreja missional e missionária move-se, exercitando dons e ministérios. Se você não descobriu o seu, descubra. Se você quiser descobrir, nos procure que nós vamos te ajudar. E trabalhe na sua profissão, no seu trabalho, nas habilidades. Eu estou assim, maravilhado, né, com as irmãs aqui do Cultivando Artes, fazendo biscuit, fazendo crochê. De repente, nossa ONG foi convidada para ir para a Feira Internacional de Artesanato. Lá estavam, era o único estande de ONG lá, era o nosso. E as pessoas visitaram, e as pessoas procuravam saber o que era aquela ONG, estavam ali fazendo missões, com suas habilidades, com suas capacidades dadas por Deus. Então, uma igreja missional e missionária move-se assim, exercitando os seus membros. Mas também uma igreja missional e missionária move-se por meio do serviço a Cristo. Preste atenção no que o texto diz aí, no verso 2, servindo eles ao Senhor. Irmãos, antes de ser uma igreja missionária, de mandar gente para além da fronteira dela, a igreja de Antioquia já era uma igreja missional. Ela já estava servindo ali na cidade de Antioquia. A igreja de Antioquia não era um gueto, não era um grupo de gente isolada que não se relacionava com a cidade. Permita-me aqui, e assim o texto não dá esses detalhes, obviamente, mas nosso conceito de igreja missional é esse, de uma igreja que se relaciona com a cidade, com a música da cidade, com a cultura da cidade, com o lazer da cidade, com os problemas políticos da cidade, com as alegrias, com as tristezas. E eu fiquei assim tão feliz que hoje os nossos irmãos estavam filmando, né? Filmando o bairro, fomos na orla, porque não podíamos filmar só aqui. Essa igreja não está aqui, ela está dentro de um contexto, né? Mas eu só fiquei quase com inveja, por que eu não tive essa ideia, né? Foi a ideia do presídio Luiz Alberto. Ele falou assim, não, nós temos um lugar que eu não posso deixar de filmar hoje. Vamos filmar o Choramingo. Falei, cara, que ideia fantástica, o Choramingo acontece aqui do lado, né? É um chorinho que acontece todo dia aqui, né? Claro que uma coisa ou outra que a gente não concorda, que rola sai meio esquentado e tal, né? Isso não é legal.
Mas o chorinho é uma delícia, né? E hoje eu tive a oportunidade de explicar para o meu filho mais novo que não sabia o que era chorinho. Meu filho sabe o que é chorinho, você é brasileiro, sabe o que é chorinho. Né? E esse pessoal do chorinho é muito interessante, porque na segunda vez que eles estavam aqui no chorinho, o do chefe lá do chorinho veio aqui na porta da igreja, procurou saber quem era o pastor e falou assim, eu queria saber uma coisa, o nosso barulho lá está atrapalhando o culto aqui? Falei, não está não, porque nós temos uma boa acústica, nem o nosso som aqui atrapalha vocês, e nem vocês atrapalham nós, estamos juntos. Beleza, vamos caminhar aí, né? E, irmãos, nós precisamos ser uma igreja que está a servir. Não estamos aqui para atrapalhar a vida de ninguém, estamos aqui para servir. Servir a MF Maria Madalena, servir a associação, servir as pessoas do condomínio, para servir. E aqui diz a palavra que estamos servindo ao Senhor e certamente servindo a igreja. Lembre-se, os irmãos, que foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles amavam como Cristo, porque eles se relacionavam como Cristo, porque eles serviam como Cristo, eles pregavam Cristo, e eles sabiam como Cristo tinha vivido toda a sua vida terrena aqui, especialmente seu ministério, servindo. Ele disse mesmo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, porque maior é o que serve. E a igreja de Antioquia sabia disso. E qualquer igreja que quiser ser igreja de Jesus, não pode viver sem estar relacionando, prestando serviço. Ah, mas eu não sei, tem gente que a gente serve, não vai converter, esse negócio de converter não é obra da gente, irmãos, quem converte é o Espírito Santo. Nós proclamamos o Evangelho, nós amamos, nós servimos, nós testemunhamos da graça de Deus, e vão para frente. Então a gente move-se pelo serviço, não tem como se mover de forma diferente, sem sermos uma igreja que vai ao encontro do necessitado, do caído, do que está na rua, de qualquer outro lugar, meus amados e queridos irmãos. E aquela igreja, então, se movia por dons e ministérios, por meio do serviço, mas também aquela igreja se movia por meio da intimidade com Deus. A gente vê claramente aqui, né, uma liderança especialmente aqui relatando, né, que estavam jejuando, estavam orando, e estavam ouvindo a voz de Deus, estavam ali usufruindo de uma intimidade poderosa com o Senhor. Irmãos, Deus sempre está com a sua igreja. Deus sempre está presente na vida do crente. Se tem uma coisa que nós cristãos presbiterianos não duvidamos, é da fidelidade de Deus, amém, irmãos? Ele está sempre presente, irmão, não tem jeito, mesmo que a gente não queira, ele está agarrado com a gente. O Espírito Santo veio, não abandona e vai levar para a eternidade, acabou. Mesmo que você quiser, não tem mais jeito, está com você. Mas o problema é que muitos crentes vivem sem usufruir, sem experimentar, sem curtir a presença de Deus, sem se aproveitar, no bom sentido desta palavra, da intimidade com o Senhor. Mas aquela igreja, ela fluía pela intimidade com Deus. E é interessante porque essa igreja, ela quebra um paradigma também terrível. Por quê? Geralmente a gente acha que a gente só pode usufruir intimidade na quietude, quando estamos parados. Claro que é saudável ter momentos de quietude, não estou falando que não pode. É muito bom, de vez em quando, você dar aquela saída boa, né, para menos barulho, menos agitação, isso também é bíblico. Cristo fez isso várias vezes. Mas na maior parte da existência, ninguém fica isolado numa mata, num rio, ou em qualquer outro lugar. A maior parte do tempo você está em movimento. Então, se você for levar a sua intimidade com Deus só quando você está recluso, como os monges de antigamente, ou alguns poucos que ainda existem, que vida de intimidade que você vai ter? Você precisa crescer na intimidade com Deus, é no movimento. É enquanto está andando, é enquanto está indo, é enquanto está trabalhando, é enquanto está brincando, atento à voz do Espírito de Deus, ouvindo a Deus, falando com Deus, curtindo Deus, se deleitando em Deus, tendo prazer em Deus, meus irmãos. Em todo instante isso é possível. Porque Cristo está em nós por meio do Espírito Santo e habita na vida de cada cristão. E podemos então usufruir dessa intimidade deliciosa, maravilhosa com Deus, com jejum, sem jejum, comendo, não comendo. Vamos crescer na intimidade com Deus. Agora, a grande verdade é que a maioria dos cristãos vive numa correria que não tem nada a ver com Deus, e às vezes uma correria imposta pelo mundo, pelo desejo de ficar rico, pelo desejo daquilo. E aí, nessa correria, perde a intimidade com Deus. Mas Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte, quer correndo, quer devagar, você pode ter intimidade com Ele. Você pode
estar na presença do Senhor e ter profunda comunhão com o Deus vivo. Plena São Paulo, né? Está a Raquel ali, né? Que eu fiquei feliz de revê-la. Plena São Paulo, Avenida Paulista, né? Raquel lá trabalhando, que monte de gente pode ter profunda intimidade com o Senhor. Mas precisamos que a gente esteja já nesse movimento do Espírito de Deus, no sentido de deixar que Ele nos guie, sofrendo essa intimidade com Deus. Essa igreja era assim, a igreja de Antioquia, movia-se por dons e ministérios, por meio do serviço, por meio da intimidade com Deus, mas também movia-se dirigida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Está aqui na palavra, né? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Não foi Paulo que disse, não foi Barnabé, não foram os outros, foi o Espírito Santo que disse. Depois diz mais a palavra, verso 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Não foi a junta de missões, não foi a igreja presbiteriana, foi o Espírito Santo. Claro, estou desprezando nada das instituições. O Espírito de Deus opera no meio das instituições. Mas quando as instituições enviam sem o Espírito de Deus, nós temos um problema grave. E, aliás, isso é muito comum. Missionários quebram a cara, não dão certo, casamentos acabam. Eu não vou citar nomes por uma questão de ética, obviamente, mas eu acompanho muito, modéstia à parte, a presença a vida de missionários e pastores, com histórias terríveis. Tinha todo o credenciamento, menos do Espírito Santo de Deus. Quebraram a cara. Né? Então, meus amados irmãos, um dos resultados dessa intimidade com Deus, que falamos anteriormente, é conhecer a vontade de Deus, é discernir o querer de Deus para a nossa vida. Embora Cristo já tenha dado a ordem de ir fazer discípulos, a igreja missionária, parceira de Deus, busca conhecer e fazer a vontade de Deus em cada situação, em cada momento. E você também precisa estar atento à voz de Deus, como Deus quer conduzir a sua vida. Hoje foi falado aqui, né, dos irmãos da profissão, depois o Rubens lembrou no final do culto, esse movimento, né, de o que eu vou fazer, tem que ser movido, dirigido por Deus. E o Rubens tem uma história muito linda nesse sentido, né, formado em administração, trabalhando na Vale, mas houve um momento que o Espírito de Deus foi conduzindo, deixou a Vale, se tornou um professor, mas entendendo que não foi apenas o Rubens, foi uma direção de Deus, para que pudesse cumprir os propósitos de Deus na vida dele mesmo. Tem um versículo que, ele não é um versículo de muita fácil interpretação, mas eu tenho a impressão que tem a ver com o que a gente fala aqui agora, que é o João 3,8. Diz assim, o vento sopra para onde quer, não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Irmãos, existem tantos movimentos, né? Movimentos filosóficos, políticos, religiosos, mas eu rogo, espero que você, em nome de Jesus, esteja atento ao movimento do Espírito Santo de Deus. A direção que Deus dá à sua vida pessoal, à sua família, as questões de igreja. Não tome uma decisão de sair, de ir, de vir para qualquer igreja, sem que tenha convicção de que é o Espírito de Deus que dirige. Se é movido pelo Espírito de Deus, vá, venha, não tem problema. Deus é o Senhor da história, guie-se. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, está nas Escrituras, meus irmãos. Não é guiado por qualquer outro Espírito, é o Espírito de Deus que vai nos guiando. Ele é uma pessoa, ele fala, ele interage, ele ouve, ele dá um toque. Né? No ministério que eu faço parte, o MAP, né? Aí tem uma expressão que chama de toques do Espírito, né? E o toques do Espírito é justamente assim, às vezes a gente vai num treinamento, eu dei um treinamento quinta-feira para 22 líderes e pastores de várias denominações, aqui na nossa igreja mesmo, e a última parte é essa. Falei, gente, agora a gente vai ter um tempo de silêncio, porque nós ficamos aqui 4 horas juntos. Tudo que eu falei aqui é bíblico, mas tem algumas coisas que são específicas para a sua vida, que é assim, foi o propósito principal pelo qual Deus te trouxe aqui. Vamos orar ao Senhor, vamos gastar um tempo a mais de oração, só para a gente pensar no que a gente ouviu e entender qual é o toque do Espírito para a minha vida. Qual é o discernimento que Ele me traz? Qual é o testemunho interno do Espírito Santo que Ele está me revelando, me mostrando, me trazendo ao coração, à mente, para a minha vida, para o meu casamento, para o meu ministério, para a igreja do Senhor.
Mas a igreja missional e missionária, ela move-se também, enviando os seus melhores. Irmãos, é interessante que quem foi enviado para a obra de missões? Era quem estava orando, era quem estava jejuando, é quem já era parte da liderança da igreja, é quem já estava com uma vida de serviço ali naquela igreja. E uma igreja missional e missionária tem que pensar em que tipo de crente, que tipo de igreja que ela está reproduzindo. Porque, irmãos, se for para plantar igrejas que continuam sendo monumentos, que continuam até contrários à vontade de Deus, que continuam sem ardor missionário, sem foco em Cristo, é melhor não plantar. Se eu fazer um discípulo que é mais presbiteriano, no sentido de costumes e doutrinas, mais do que de Jesus, não vale a pena, irmãos. Nós precisamos ter cuidado com quem nós estamos reproduzindo, que tipo de discípulo e igreja nós estamos reproduzindo. E a gente sabe que a semente reproduz segundo a sua espécie. Então, já que é para plantar igreja, boas igrejas, vamos mandar Paulo e Barnabé. Claro que foi o Espírito de Deus que já sabia disso tudo. Vou mandar gente que já preparei, que eu já capacitei, e vou mandar para a obra missionária. E manda aqueles homens, para que eles pudessem plantar igrejas que realmente fossem de acordo com o coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Nós tivemos uma alegria enorme, né, a outra semana, alguns dias atrás, nossa igreja encaminhou 2 presbíteros da igreja como aspirantes ao ministério da palavra. E quem conhece, né, o sistema presbiteriano sabe que o negócio não é moleza, né? É duro, né? Assim, no sentido é muito confronto, é muita pergunta, o camarada é espremido na parede mesmo, né? Pergunta-se tudo que se pode e que não pode também, e vão para frente, né? E no preparo dos irmãos Lenildo e Luiz Alberto, né, quem acompanhou o conselho, acompanhou, sabe disso, foi esse árduo preparo. Nós ficamos uma semana aqui preparando documentos, né? Avaliação psicológica, avaliação do cônjuge, avaliação do pai, avaliação do pastor, avaliação do conselho, e documentos da questão acadêmica, e papapá, e fomos indo, preparando assim, umas 50 páginas de documento, e mandamos os camaradas para lá, né? E quando chegou lá, os presbíteros e pastores só perguntando, pergunta. Em determinado momento, um irmão perguntou para um dos candidatos, por que você está deixando o presbiterato e indo para o pastorado docente? E tal, não sei, e questionou e bateu muito nessa tecla e tal, e foi assim, foi exagerado o irmão, né? E eu fiquei pensando que talvez aquele irmão não entenda isso, né? Que Deus levanta pessoas experimentadas para que possam dedicar ainda mais, né? De uma maneira muito mais, falando de tempo mesmo, né? De tempo específico para a igreja, para as coisas do dia a dia da igreja. E a gente está muito feliz, porque entendemos que nós estamos mandando pessoas maravilhosas, que Deus já preparou, que Deus capacitou, né? E eu achei tão bonito um testemunho do Eronim. Quem conhece o Eronim, né? Eronim tem quase 2 metros de altura, né? E ele falou assim lá no presbitério: Lenildo, você me pastoreava, já me pastoreou desde que você era maior do que eu. Quando nós éramos adolescentes. Você era maior do que eu e você me pastoreou. Eu não tenho dúvida que você tem um chamado de Deus para o ministério pastoral. Para mim foi, eu não sei, para mim foi uma alegria, imagine para o Lenildo, né? Ouvi um testemunho de um amigo de longa data, e numa certa altura ele disse uma outra coisa tão linda, e falou assim: olha, durante o tempo que eu estava afastado da igreja, você foi o único crente presbiteriano que me procurou e tentou me resgatar. Você é pastor, meu irmão. Vai em frente. Então, irmão, é muito bom a igreja ter essa consciência de quando a gente manda Cristina e Lenildo para Santa Maria, o nosso Santa Maria de Jetibá, o nosso irmão Luiz Alberto no seminário em Belo Horizonte, a gente está no mover do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Não é coisa do Ronildo, do conselho,
É a igreja entendendo que Deus quer usar esses irmãos, e esses irmãos estão de acordo com a vontade de Deus. Então, a igreja missional, ela move-se assim, enviando os seus melhores para a obra missionária. Mas ela também move-se firmada na palavra de Deus. Eu não vou ler agora, que não vai dar tempo, mas depois você lê esse capítulo 13 todo. Deve ter mais ou menos umas 8 vezes, 8, 9, não, eu contei e me esqueci, de que todo lugar fala assim, e Paulo e Barnabé seguiam pregando a palavra de Deus. Eles lá, divulgavam a palavra de Deus e pregavam o evangelho. Irmãos, Paulo e Barnabé não tinham dúvida qual era a mensagem que eles tinham para aquelas cidades inteiras, para aqueles países, para aquelas culturas. As culturas eram diferentes, os povos eram diferentes, mas a mensagem era a mesma. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo morreu para que você pudesse ter salvação. Jesus Cristo ressuscitou porque é o autor da vida. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo ama você e você pode ter uma vida diferente. Você pode fazer parte da família de Deus se você se arrepender dos seus pecados. Firmados constantemente na palavra de Deus. Paulo e Barnabé conheciam a palavra de Deus, estavam comprometidos com a palavra de Deus, viviam de acordo com a palavra de Deus. Eles não anunciavam uma filosofia, um modismo, uma doutrina humana, eles anunciavam a palavra de Deus. A gente conhece pela história, que no iniciozinho da história, muitos olharam para os cristãos como se fosse apenas mais uma seita judaica. Está nos registros de Joséfo e de outros historiadores judeus. Houve um tal de Cristo aí, e um movimento e tal, mais uma divisão. Já tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os zelotes, agora tem os cristãos. Mais uma seita judaica. Mas o evangelho foi crescendo e foi sendo pregado, e as pessoas foram reconhecendo que não era uma seita judaica. Na verdade, era a palavra viva do Deus vivo. Era o evangelho, aquela palavra que já tinha sido anunciada no Antigo Testamento. Agora ela se fez carne e agora ela estava sendo anunciada e pregada para a salvação de todos aqueles que creem. Que coisa boa, né? Irmãos, a Bíblia diz, nós lembramos, né? A Bíblia diz sim, a letra, né? Sem o Espírito ela mata, né? Mas qualquer espírito sem a palavra de Deus também mata. Aliás, me reportando o nosso querido pastor Ludgero Bonilho de Moraes, ele diz o seguinte, qualquer espírito sem a palavra não é o Espírito de Deus. Pode ser até um espírito alienígena, pode ser um espírito do inferno, um espírito humano, do capeta, mas não é de Deus, porque o Espírito de Deus está sempre ligado à palavra. O Espírito de Deus fala por meio da palavra, por meio da exposição, do estudo, da meditação, de estar atenta à palavra de Deus. Então a igreja move-se por meio da palavra de Deus. Diz a Bíblia que a palavra de Deus é viva. Então ela se move, ela move em nós. Não sei se aconteceu com você, de você ouvir uma palavra e durante aquela semana, aquele mês, aquela palavra está se movendo na sua consciência, na sua mente, até que ela cumpra o propósito de Deus, que é transformar a sua vida. Porque o propósito de você vir na igreja, na escola bíblica dominical, no culto, não é você ficar bem informado, é você ser transformado em nome de Jesus, pela palavra de Deus. Então a igreja missional move-se firmada na palavra de Deus, mas também move-se além de suas fronteiras. Não sei se você observou, mas aqui eles estavam em Antioquia, que era região continental, e o Espírito Santo manda eles descerem para Chipre. Chipre era e é até hoje uma grande ilha. E eles pegam o barco e vão para a ilha. Mas o Espírito Santo de Deus, movimentando na vida de Barnabé e Paulo, fala o seguinte, vocês pensaram que vocês vão ficar aqui só em Salamina? Não, vocês vão agora para Pafos. Olha lá o mapa, é do outro lado da ilha. Vai eles atravessar toda a ilha. Irmãos, uma igreja missional e missionária, ela sempre saindo além de suas fronteiras. Uma igreja que só conhece o limite do seu portão, está fora da palavra de Deus, irmãos. Uma igreja, ela tem que ir além dos seus portões, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, ela tem que ir até os confins da terra. Por isso que a gente tem tanta alegria, né? Andrea foi para a China agora, ficou 60 dias, várias pessoas apoiaram, mas a nossa igreja foi a principal mantenedora dela na parte material, quero que os irmãos saibam disso.
Lá teve uns revertérios lá, precisou de mais recurso. Ela mandou um zap, a gente compartilhou nos grupos da igreja, e nós levantamos no mesmo dia mais do dobro ou triplo do que ela precisava para os recursos, porque essa igreja entende que ela tem que estar lá na China também, amém, meus irmãos? Essa igreja está em todo lugar, onde ela envia uma oferta, onde ela ora, por quem ela ora, onde ela envia um missionário, move-se além de suas fronteiras. É por isso que uma igreja missional, ela não é uma igreja que pensa só no seu bairro, ela pensa na sua cidade, por exemplo. Irmãos, a gente precisa pensar na cidade de Vitória. Nós precisamos ser mais apaixonados por essa cidade do que os prefeitos delas, do que os vereadores. Cuidar da cidade, zelar, abençoar, curti-la. Conversa com José Jefferson. Mudou para Santos, a família ainda está aqui. Eu nem tive tempo de conversar com ele. Magna conversou e me contou hoje à tarde. Magna perguntou, José Jefferson, como é que está? Ela falou para Magna, ai Magna, ora porque está difícil. Eu descobri que aqui na terra, Vitória é um paraíso. Valorize a sua cidade, curta a sua cidade, naquilo que ela tem de bom, naquilo que ela tem de graça de Deus, de bondade de Deus sobre ela, sobre pessoas, sobre instituições, e vá além delas, vá conhecer as realidades. Né? Eu queria muito encorajar os irmãos aqui, membros dessa igreja que moram no bairro. Vá lá no projeto Flechal 2, nós temos um projeto lá, vai lá conhecer, vai além das fronteiras. Irmãos, é inadmissível que um jovem da nossa igreja de 20 anos não sabe pegar um ônibus e ir na Serra Sede. Não sabe ir em Viana. Vá lá em Campo Grande, andar na Avenida Espírito Garcia. Vá além das fronteiras, vai conhecer outras realidades. Também, nós precisamos ir, conhecer e abençoar e fazer diferença, ser testemunha em todo lugar e por todo mundo. Quem conhece a história de Paulo sabe, né? Ele fez 3 grandes viagens missionárias. Né? Paulo circulou toda a bacia do mar Mediterrâneo, leste, norte e sul. Norte da África, sul da Europa, parte da Ásia, tudo. Porque ele entendia que assim é uma pessoa missional, uma igreja missional. Ele vai além de suas fronteiras, dos seus limites, abençoando, fazendo diferença. E aí eu quero te encorajar a ir além das suas fronteiras pessoais, em nome de Jesus. Vai além das suas próprias fronteiras, conheça outras pessoas, conheça outras realidades, conheça outras profissões, conheça outros lugares, né? E aí eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu não pensava assim não, eu aprendi a pensar assim ao invés de conhecer a igreja, tá? Eu só pensava assim, rosca seca, em Amorés e tal, né? Que é a minha origem, né? Eu comecei a pensar em Londres, foi aqui, tá? O culpado são os irmãos, né? Então, quando eu me vejo na minha viagem, que se Deus quiser eu vou fazer agora em outubro e novembro, eu me vejo de uma maneira, irmãos, estou falando com toda honestidade e sinceridade, indo além de minhas próprias fronteiras, pessoais, culturais, meu inglês não é nessas coisas, né? Não sei se algum dia eu vou ter um inglês bom igual da tia Andréia, né? Mas se não tiver, não tem problema, no céu, todo mundo vai se entender, né? Está tranquilo. Mas eu vou voltar melhor, viu, tia Andréia? Pode ficar certeza disso, viu? O ano que vem nós vamos começar nosso culto em inglês aqui na igreja, para romper algumas fronteiras também aqui, se Deus quiser. Fronteiras pessoais, fronteiras culturais, fronteiras geográficas. A igreja precisa sair do seu quadrado. Precisa conhecer o que as pessoas pensam, né? Irmãos, isso é tão verdade que quando a igreja fica muito clausurada, Deus toma providências. Eu vou falar isso aqui muito respeitosamente. Deus sabe que não há nenhuma acidez e maldade no coração. Mas eu vou falar porque é verdade, é público, né? Nós temos uma igreja presbiteriana, sã doutrina, pastor daquela igreja é um homem de Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas é uma igreja que vive muitos anos ali no seu quadrado, né? Que é a igreja presbiteriana aqui da Praia do Canto. Deus resolveu a situação. Nós temos agora um centro espírita em frente à igreja. E nós fomos para a reunião do presbitério, e é tudo a igreja da Praia do Canto é todo de vidro na frente, e o centro espírita também é. De tal forma que a gente vê tudo que eles fazem lá, e eles veem tudo que a gente faz cá. Olha essa coisa bacana. Deus falando assim, vocês vão se comunicar de um jeito ou de outro. Vocês vão conhecer um ao outro. E eu já estou para ir lá. O seu Esdras é um presbítero, tem 81 anos, o seu Esdras. E ele falou que estava querendo ir lá. Eu falei, não, vamos lá conhecer o chefe lá do terreiro lá. Vamos conhecer aquele negócio. Mas o que ele pensa? Por que ele veio para cá? Vamos conhecer por que eles acham que a reencarnação é a resposta para o sofrimento. Para que nós possamos, então, ter a condição de falar para eles
que a resposta para o sofrimento e para todas as perguntas da vida é a verdade chamada Jesus Cristo, que sofreu voluntariamente, se entregou ao sofrimento de uma maneira tão abnegada, amorosa, para salvar-nos, todos nós, do sofrimento eterno. Uma igreja missional, ela move-se além de suas fronteiras. Eu espero que a nossa igreja, irmãos, mova-se. Graças a Deus já temos movido, né? Mas eu não sei nem quais fronteiras ainda, mas, por favor, vamos orar para Deus mostrar o que está nos limitando, para que a gente possa ir além, segundo a vontade de Deus. Move-se também enfrentando o poder das trevas com o poder de Deus. Eu não vou ficar repetindo aqui a história, vocês viram, eles estão lá na ilha, pregando para uma autoridade, e Satanás não é bobo nada, já falou assim, não, vou atrapalhar essa pregação, vai que esse procônsul converte, ele é um cara influente, vai acabar sendo um evangelista, vai evangelizar, e essa ilha toda vai converter. Levanta lá um camarada lá endemoniado, e começa a atrapalhar ali a pregação, e a querer convencer o procônsul de que aquela mensagem não era boa. E logo Paulo e Barnabé percebem claramente que era uma resistência espiritual. Eles não têm dúvida. E eles dão o nome que merecia. Fala, filho do diabo, até quando você vai ficar pervertendo o caminho de Deus? E aí, a gente vê o que aconteceu aí, o poder de Deus se manifesta, o camarada fica cego por algum tempo e tal. Meus amados e queridos irmãos, não tem como não podemos esquecer desse negócio. Isso não é o principal, mas faz parte do pacote. Existe uma batalha espiritual, o inimigo, ele se movimenta contra a igreja. Mas a igreja precisa ir em frente, enfrentando o poder das trevas, com o poder de Deus. Paulo e Barnabé, de si mesmos, não tinham qualquer poder, mas o Deus que estava com eles era poderoso. E eles foram instrumentos de Deus ali, para que houvesse aquela manifestação, ali aquela repreensão daquele mal. Como vencer as barreiras, resistências e ataques do inimigo contra a igreja e a obra missionária, meus irmãos? Aí não tem como, eu só lembro de Efésios 6, né? Começa assim, Efésios 6, capítulo 10, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele vai descrevendo a armadura de Deus, e ele termina assim, quanto a mim, irmãos, orem por mim, para que quando eu abrir minha boca, eu seja cheio de poder, e as portas do inferno não prevaleçam diante do evangelho que eu vou pregar e da palavra de Deus que eu vou pregar. Irmãos, nossa guerra não é contra as pessoas. Nenhum cristão está autorizado a sair, a odiar as pessoas e a brigar com outras pessoas. Mas nós estamos ordenados a orar e a clamar a Deus que repreenda Satanás. Deus, repreenda Satanás. Peça a Deus, clame a Deus, suplique a Deus, que Ele tem poder. Porque Ele é infinitamente maior que Satanás. Senhor, repreenda Satanás. Satanás está atacando minha família, atacando meu bairro, minha cidade, meu condomínio. Eu não sei vocês, eu só fui numa reunião de condomínio. Eu sei que esse é um pecado que eu vou falar aqui agora. Orem por mim que eu preciso vencer esse pecado. Eu não vou à reunião de condomínio, acho que é um pecado, né, que eu devia ir, né? Mas eu não sou proprietário, eu tenho uma desculpa, né? Eu sou inquilino. Aí eu tenho que pegar procuração, anulação, não vou. Mas aí eu fui uma vez só. A única vez que eu fui, a mulher, eu não vou dizer que ela estava endemoniada, porque eu não tive discernimento, mas que havia uma opressão maligna. Gente, a mulher bagunçou a reunião, a mulher monopolizou a reunião, e ela já vinha fazendo isso há alguns meses, e eu estou lá, né, orando, eu orei ao Senhor. Aí, por fim, eu pedi licença, quem estava conduzindo, eu posso falar? Falei, pode. Eu falei assim, em nome de Jesus, você cala a boca, minha filha. Tem meia hora que você está falando, desde que você mudou para cá, tem uns 4 meses, você já brigou com quase todos os vizinhos, você precisa consertar a sua vida. Você está me chamando de barraqueira? Eu não usei essa palavra, você que usou. Mas você tem um negócio aí que não está certo. Você precisa mudar a sua maneira de relacionar com as pessoas. Essa mulher, logo depois ela mudou. Aí um dia eu fui pregar na formatura da Natália Dornelas, abrindo parênteses aqui, lá na abadia ali de Santo Antônio, tinha quase 2.000 pessoas, vontade de gente, eu que preguei, lá no culto de formatura. Esses são os avanços da igreja missional, irmãos, espero que vocês não fiquem escandalizados.
quem estava lá, quem é que estava formando? A filha da mulher. E aí, de repente ela vem na minha direção no final, vai brigar comigo. Pastor Ronildo, que alegria revê-lo. Que privilégio que o senhor pregou na formatura da minha filha. Você não sabe a saudade que eu tenho do senhor. Eu estou morando na Serra, comprei um apartamento, estou frequentando a igreja tal. Olha, irmão, Deus operou. Pode dizer glória a Deus. Então, queridos, enfrentando o poder das trevas com o poder de Deus. Tem coisa que você tem que falar, filha. Precisa de Jesus aí. Não é o poder de Deus na sua vida. Essa semana, Lenildo e Cristina mandou um zap lá para a igreja. Primeiro mandou para mim, eu orei com eles por telefone. Né, compartilhei um pouquinho que eu conheço do assunto. E depois nós todos oramos, né? Porque uma pessoa, possivelmente, aparentemente, ficou endemoniada lá. E eu acredito, pelo que eles me contaram, que é um endemoniamento mesmo. Eu falei assim, olha, Cristina, claro que a gente lamenta pelo sofrimento da pessoa, porque o endemoniamento é uma coisa que a pessoa sofre. Lamento também porque é uma situação difícil para vocês resolverem aí. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, dê glória a Deus, sabe por quê? Porque aonde o reino de Deus chega, o império das trevas fica incomodado. Na maioria das, irmãos, na verdade, 99,9% das vezes, Satanás trabalha, como diz aquela música, sapatinho de algodão, na sutileza. Né? Ninguém vê. Satanás trabalhando na sua família, você não está nem vendo. Mas, de vez em quando, ele dá o grito. E manifesta um endemoniamento. Glória a Deus, ele ficou tão incomodado com alguma coisa de Deus ali, que ele gritou e ficou desesperado. Quis se manifestar. Então, minha filha, falei, Lenildo e Cristina, Deus está confirmando o ministério de vocês. Ora por essa pessoa, cuida dessa pessoa, Deus vai fazer a obra na vida dessa pessoa. E Satanás está repreendido em nome de Jesus. Em último lugar, irmãos, uma igreja missionária move-se semeando e esperando a colheita. Lá no finalzinho, no verso 12, diz assim, então o procônsul, vendo o que sucedera, o que aconteceu, meus irmãos? Creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Não foi com os filósofos gregos, não foi maravilhado com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a gente sabe que nem todo evangelista colhe o seu fruto imediatamente, né? A Bíblia é muito clara. Um semeia, um rega e outro colhe. Mas mesmo que você não colha com as suas próprias mãos, você tem que semear na certeza de que haverá alguma colheita no tempo de Deus. Por quê? As sementes e os solos, o clima influenciam no tempo da colheita. Alguma colheita vai ser mais rápida, uma vai ser abundante, outra não vai ser. Isso é com Deus. Mas quando você semear, quando você for pregar o evangelho, quando você for fazer o bem, fazer boas obras, servir, ser um homem missional, uma família missional, alguém missional, vá já, sim, Senhor, eu não sei qual colheita, não sei como vai ser, mas eu creio na colheita. Não é isso que está em Salmo 126? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, também poderá voltar com seus frutos, com alegria. Às vezes não aqueles frutos, os frutos de outro, mas não tem problema, vai voltar com algum fruto. Às vezes o fruto é só alegria mesmo de poder compartilhar a palavra de Deus. Irmãos, nós não sabemos quantos eleitos de Deus tem nesse bairro, nessa cidade, nesse país e no mundo. Mas uma coisa eu sei, existem muitos. A Bíblia diz que são muitos, 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 muitos. Como diz aquele hino antigo, tantos como a areia da praia. Então eu vou proclamar a certeza de que Deus tem os seus e que a colheita será farta para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos animar o Senhor. Quero convidar a igreja a ficar em pé, por favor.